Gente, Apocalipse é o último livro da Bíblia. Tem gente procurando no meio aqui, ó. É o último livro da Bíblia. Apocalipse. Encontrou? Não. João, o que diz aí? Então, vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo. E o que diz aí? E uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou-se, e pôs-se sobre ele selo, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto. Fecha a Bíblia, por favor, por gentileza. Então olha para cá, por favor. Então veio um anjo, é muito importante que você preste atenção. Veio um anjo, e esse anjo trazia nas mãos uma corrente. A Bíblia não fala que era um querubim, um arcanjo, ou etc, etc, etc. Mas a gente percebe aqui que era um anjo comum. Não era um anjo que tinha uma autoridade, mas era um anjo comum. E esse anjo tinha na mão uma corrente. Quando Satanás, que é o diabo, viu esse anjo, ele não mostrou nenhuma resistência em termos de enfrentar ou lutar contra esse anjo, ainda sendo um anjo comum. Ele não lutou com o anjo. Ele viu a corrente e ele então se rendeu e se entregou. E o anjo foi e amarrou o diabo, Satanás, a antiga serpente. Por que não houve resistência por parte de Satanás, por parte do diabo, para com esse anjo, ainda que bem comum, entre os demais anjos? 2 motivos. Vamos falar do primeiro. O primeiro motivo foi que na cruz do Calvário, o Senhor Jesus, ele venceu o diabo, venceu a Satanás, despojou, humilhou, triunfou sobre o inferno na cruz. Já falamos sobre isso, o bispo já comentou isso com vocês, conosco também, que quando Deus criou o homem, Deus colocou esse homem no jardim do Éden e deu a esse homem autoridade sobre os animais, sobre tudo e sobre todos. Ele era um privilegiado, tinha a presença de Deus todos os dias. Você já sabe, Deus visitava o homem, não tinha nenhuma dor. Você só vê a palavra dor depois que o homem sai do jardim do Éden. Você só vê a palavra dor depois que o homem sai do jardim do Éden. Mas o homem e a mulher, eles não tinham dores nenhuma, porque eles receberam de Deus uma autoridade para viver com qualidade. A desobediência do homem fez com que ele entregasse de bandeja a Satanás, ao diabo,
a autoridade que ele havia recebido de Deus, devido à sua desobediência. Quando você ouve a voz de Deus e a voz do diabo, porque você, eu, todos nós estamos sujeitos às duas vozes. Sendo você uma pessoa de Deus ou não, vem os maus pensamentos, vem a voz do diabo, vem os desejos satânicos. Quando você dá as costas para Deus e você se sujeita à voz do diabo, você está rejeitando a Deus como seu Senhor e você está fazendo do diabo o Senhor da sua vida. O Senhor da sua vida. E essa desobediência vai fazer com que você sofra. Essa desobediência vai fazer com que você venha gemer, venha sofrer. Jesus, ele não é Senhor de todos que frequentam a igreja. Jesus não é Senhor de todos que leem a Bíblia. O Senhor Jesus não é Senhor de todos que oram, e muito menos de todos que são corretos. Mas o Senhor Jesus é Senhor somente daqueles que lhe servem, somente daqueles que entregaram a vida. Desses, o Senhor Jesus é Senhor. Mesmo assim, esses servos, eles estão sujeitos a ouvir a voz do diabo. Mesmo assim, eles estão sujeitos a ouvir a voz do diabo. Mas Deus deu a esse condições de vencer todas as tentações do inferno. Todas as tentações do inferno. Antes da desobediência, era Deus, o homem e o diabo embaixo. O diabo não tinha poder sobre o homem. Depois da desobediência passou a ser Deus, o diabo e o homem embaixo. Aí o diabo passou a ter poder sobre o homem. O que aconteceu? O Senhor Jesus então veio a esse mundo vestido de homem, venceu a carne, as tentações satânicas e a morte. Todos os desejos que eu tenho, que você tem, que nós temos como seres humanos, o Senhor Jesus como homem, ele teve também. Todos os desejos, todos que você possa imaginar, todos os desejos que um ser humano tem, o Senhor Jesus tinha também, mesmo sendo Deus. Ele é Deus, mas ele estava dentro de um corpo carnal, e por isso ele tinha desejos. Mas ele venceu todos eles, para mostrar a todos nós que nós podemos vencer todos e qualquer desejo, porque ninguém é tentado além das suas forças. Se nós, ou se a pessoa está sendo tentada e Deus permite, é porque Deus sabe que aquela pessoa tem condições de vencer aquelas tentações. Jesus, então, foi à cruz do Calvário, e lá na cruz do Calvário ele tirou das garras de Satanás aquela autoridade que o homem tinha dado para ele.
tirou das mãos de Satanás a autoridade. O diabo perdeu essa autoridade. E aquelas pessoas que assumiram a fé no Senhor Jesus e têm uma fé definida, aquelas pessoas que não apenas aceitaram Jesus, mas que se entregaram, aquelas pessoas que colocaram a vida no altar de uma forma incondicional, se renderam ao Senhor Jesus. Então essas pessoas receberam de volta, como cidadãs do reino dos céus, aquela autoridade, e tem agora condições de dominar como Adão dominava, dominar sobre tudo, sobre todos, e sobre o inferno e sobre Satanás. Jesus tomou essa autoridade, mas nem todos que estão na igreja têm essa autoridade. Porque o que tem de gente que sabe disso, mas vive amarrado. Tem pessoas que sabem disso, mas vivem uma vida miserável. Por quê? Por quê? Porque não assumiram a fé. Essas pessoas que assumiram a fé, elas têm poder sobre o poder do diabo. Por isso que Jesus deu autoridade para os 70, e eles disseram: Senhor, o demônio ou os demônios se nos submetem pelo poder do teu nome. Aí Jesus falou: eu vi Satanás caindo do céu, eis aí vos dei poder e autoridade para pisar na cabeça da serpente e na cabeça dos escorpiões, que são duas classes de demônios, tanto a serpente como o escorpião. E lá no livro de Apocalipse, no livro de Gênesis, fala que Deus deu ao homem autoridade sobre os animais que rastejam. Serpente e escorpião. E fala lá: e sobre tudo o poder do inimigo. Então o seu inimigo não é amante, o seu inimigo não é o vizinho, o seu inimigo não é o patrão, o seu inimigo não é um ser humano. Ele pode estar usando o ser humano, mas não é o ser humano. O seu inimigo, ele vai usar um ser humano para que você pense que o seu inimigo é um ser humano, para você usar a arma que o ser humano está usando e haver um confronto, e haver morte, agressões, etc. Mas o seu inimigo é